mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Hoje o programa vai estar muito legal. Hoje a gente vai receber o professor Carlos Oddoni. Ele é lá do sul, lá do Rio Grande do Sul. É tchê. Então ele vai estar fazendo uma entrevista comigo muito legal. Isso graças ao nosso amigo Cláudio Iatauro, lá do Projeto X. Então, o programa A Casa do Mr. Volpe está apenas começando. Hoje aqui o programa Casa do Mr. Volpe tá aqui num restaurante muito legal, que é o restaurante O Puleiro, ou simplesmente Puleiro, onde você pode vir aí saborear uma pizza de noite maravilhosa, pode vir comer uma carninha sensacional também, e aquele franguinho, né, também, que é muito gostoso. E hoje eu vou estar aqui com ele, Cláudio Iatauro. Cláudio Iatauro, tudo bem com você, Cláudio? Oi, Volpe. Prazer mais uma vez estar aqui no teu programa. Obrigado pelo convite. E hoje vamos conversar bastante, hein? Eu tô sabendo que você trouxe um convidado aqui muito especial, né? O homem é fera, né? Ele é lá do sul, ele é químico, ele, ó, tem até um negocinho aqui, ó. Ele é químico pela PUC, é professor de química do Colégio Militar de Porto Alegre, é pesquisador e muito mais, né, Cláudio? Que fera é essa, hein? Muito mais. Hoje estamos... Quem que é ele, hein? Professor Carlos Oddoni, né? Professor. Que tá dando a honra da visita aqui em São Paulo, né? Pesquisador ufológico, secretário da Comissão Brasileira de Ufólogos, e também é um grande pesquisador, né? do mundo cósmico, ufológico, né? Ele aqui, ó, tudo bem? Veio aqui em São Paulo. Dá um microfone aqui para ele falar, vai. Veio aqui em São Paulo hoje fazer uma visita, né? É uma visita, e para mim é uma honra estar aqui participando do teu programa e falando sobre um assunto tão instigante, tão interessante, que é a ufologia. Então fico à disposição de vocês para podermos comentar, fazer algumas observações e falar um pouco mais desse assunto, fenômeno UFO e todos as suas manifestações, desdobramentos e repercussões para com a humanidade terrestre. Agora, Carlos, hoje em dia a ufologia está um pouco mais aberta do que antigamente. Antigamente está um pouco mais fechada. Hoje em dia, inclusive, os governos estão abrindo mais as suas coisas secretas, né? O que você pode falar disso aí? Sim, a gente vem notando que está havendo uma abertura maior, né? As pessoas, no geral, o número de curiosos, assim, aumentou bastante, né? Também de interessados, e nós temos hoje uma comunidade ufológica brasileira muito ativa, que se dedica ao estudo do fenômeno. E é evidente que, com tudo isso, no contexto que nós temos, há no mundo inteiro também uma busca para que os governos abram seus arquivos e a humanidade possa tomar conhecimento, com todo o direito que ela tem, do que aconteceu, do que vem acontecendo ao longo de todo esse tempo, quando se começou a aprofundar o estudo sobre ufologia. Vários casos aconteceram no mundo inteiro. Existem os principais casos aqui no Brasil. Nós temos 2 casos muito importantes, entre outros. Quais que mas são? Podemos citar o caso Varginha. Varginha é bem polêmico. O caso que eu chamo de caso chupa-chupa, que fez com que houvesse a formação de
da chamada Operação Prato, né? Que foi um destacamento da aeronáutica para pesquisar o que estava acontecendo no norte do país. E muita coisa também se fala que é mentira, né? Tem muito exagero também, tem muita coisa que fala, eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi uma luz na porta da minha casa, eu vi É muita coisa que não tem nada a ver, né, Carlos? Sim. A maior parte, acho que mais de 95% daquelas informações que se recebe na internet são fakes, né? Com certeza. Tá? Agora, hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê no espaço aéreo. Começar pelos drones. Mas também, eu posso antecipar, inclusive, que muitas coisas que parecem ser, em função da sua trajetória, em função da forma como se comportam chamados órgãos, na realidade pode ser tecnologia daqui, terrestre, em função da chamada engenharia reversa que nós tivemos a partir do famoso caso Roswell nos Estados Unidos. Muitas naves abatidas, ou naves que caíram aqui na superfície terrestre e que foram resgatadas principalmente por militares, né, que tomam conhecimento imediatamente da ocorrência. E essas naves, os próprios ocupantes das naves foram capturados e muita tecnologia. A própria nave foi resgatada e, digamos assim, quando fala assim de engenharia regressa, desmontada no sentido de se conhecer toda a tecnologia que estes seres, essas inteligências cósmicas têm, e a partir daí, muitos produtos que nós tivemos de lá para cá, isso eu estou falando do final da metade do século passado até os dias de hoje, muitos produtos que a gente tem hoje foram criados a partir de tecnologia fora do planeta. Eu diria que a própria celular que nós temos hoje, né? Você tem um mundo na sua mão, né? Houve um desenvolvimento muito grande a partir da segunda metade do século XX e início agora do século XXI, de vários produtos, né, vários instrumentos, né, graças ao grande desenvolvimento da nossa tecnologia. Eu falo nossa porque a gente não pode descartar as inteligências por parte de cientistas que souberam com muita capacidade utilizar essa tecnologia e dela criar, né, todos esses produtos que são muito usados, principalmente na comunicação. Agora, da onde que vêm esses seres? De que lugar? De que planeta? De que constelação? De que galáxia? A pergunta é excelente. E a pergunta, ela praticamente... Fica curioso, né, Carlos? Com certeza. Saber. Agora, antes de você responder, me fala uma coisa assim. A gente vê um monte de filme de ficção, um monte de coisa. A maioria desses filmes de ficção, muita coisa se torna realidade. Muitos aparelhos se tornam realidade. Você vê um exemplo que eu posso te dar: Star Trek, o comunicador hoje é o celular. A única coisa que ainda é difícil é o teletransporte, mas eu não duvido que logo isso aí também a gente vai estar aqui, pum, e aperta, vai estar lá no outro lugar. Uma sala de holodeck também, que você está num local e o computador fala e você faz o programa de holodeck. Hoje nós temos a inteligência artificial que aparecia muito nos filmes. É tudo uma inspiração, não é, Carlos? Bom, começando pela primeira pergunta, a questão de origem. É uma pergunta que acontece muito.
Nós, da comunidade ufológica, nos fazemos essa pergunta também, né? Agora, quem somos nós para responder? Pois é, exatamente. Mas hoje os pesquisadores de ufologia devem buscar informações em algumas fontes que hoje mais do que nunca são importantes. Evidentemente que nós temos que cuidar com a fidedignidade dessas fontes, né? Mas muitos canalizadores falam e recebem mensagens de relatos das origens dessas inteligências que nos visitam, né? A gente não deve falar em raças, porque, segundo principalmente também os espíritas, eles não gostam de terem o termo raça sendo dirigido às suas origens, mas sim linhagens. Diria linhagens já aprendi cósmicas. Mais uma, não sabia. Linhagens cósmicas. Não sabia. Então nós temos pleiadianos, arcturianos, outras raças, principalmente aquelas que participaram da chamada Guerra de Órion. E eu vou aproveitar e já responder algumas coisas com relação à segunda questão, né? O filme Star Trek foi muito bem colocado, né? Mas nós temos vários filmes cujo o produtor provavelmente se baseou em pesquisas que ele fez, tá? Ou foi influenciado, né? Também pode ter sido influenciado. Também tem essa, né? Que falavam que Gene Roddenberry, ele era muito influenciado porque o que ele escrevia era impressionante nos anos 60. Exatamente, né? Então, Star Wars, nossa. Star Wars é realmente, ela tem uma ligação muito direta com a chamada Guerra de Órion. Ali aconteceu uma rebeldia muito grande de um grupo de, eu posso chamar de inteligências, porque não deixam de ser inteligências, claro, né, que se rebelaram em função da chamada rebelião de Lúcifer. Meu Deus. E aí a gente tem que entender que Lúcifer não é aquele Lúcifer que é tão falado, principalmente fala, né? nas religiões. Não. Lúcifer foi uma das 30 maiores inteligências de todo o cosmos. Aliás, Carlos, já te interromper, eu fico interrompendo ele toda hora. Então. Não tem problema. Não, o assunto é instigante. Falando em provoca. Lúcifer, você sabe que me lembrou agora? É uma série galáctica, no qual tinha o chefão lá dos Silônios, que chamava Lúcifer. Sim. Lógico. É que Lúcifer, como eu tinha dito, é uma das maiores inteligências, né? Está entre as 30 ou 40 inteligências cósmicas que se rebelou com relação à criação de tudo isso. Por que este criador, que se diz criador do cosmos, ainda não se apresentou para nós? Uma e quem diz aí, que realmente existiu uma fonte criadora com tamanha capacidade? Bom, e quem criou as leis cósmicas? Por que não se apresentaram? Por que não se apresentou essa grande inteligência, essa inteligência que se diz a maior de todas? Por que não se apresentou? Ponto de interrogação, hein? Exatamente. Bom, essa rebelião, ela se espalhou por uma boa parte do cosmos e chegou àquelas linhagens mais bélicas e que eram já há muito tempo, tinham as suas leis próprias porque não aceitavam as leis cósmicas, leis universais. Chegando para elas se rebelaram a ponto de se acharem também donas do campinho em função das suas leis, da sua organização, e muito organizadas, por sinal.
E aí, a partir daí, nós tivemos a grande guerra, a Guerra de Órion, que respingou em nós, seres terrestres. É mesmo? Sim. Por quê? Porque muitos que se revoltaram, vejam bem, Lúcifer, a ideia de Lúcifer não era provocar uma guerra. Não. Ele era um grande político, um grande estrategista, um grande idealista que desejava exatamente que as coisas viessem à tona. Ele provocou tudo isso para que as coisas viessem à tona. E só que isso chegou àquelas linhagens bélicas que foram estopins da grande Guerra de Órion. Mas muitos daqueles que acompanharam os grandes iniciadores, digamos, desta guerra, foram, depois da guerra ter sido vencida pelos seres confederados, estou falando da nossa galáxia, porque tudo isso aconteceu na Via Láctea. Né? E esses grandes rebeldes bélicos, muitos deles vieram encarnar no planeta Terra. Uma quantidade muito grande. Isso tem a ver também com a guerra que implodiu em Capela? Lógico. Não, na realidade, Capela participou também, teve participação, mas a Capela, na realidade, não era um planeta, um sistema estelar. Capela era o Sol desse sistema estelar, se chamava Capela. E os planetas, alguns planetas desse sistema estelar, tiveram uma condição talvez muito semelhante à Terra de hoje. Ou seja, muito se diz que nós estamos encaminhando por um caos em função do planeta dos habitantes desse planeta, não do planeta, os habitantes desse planeta nós chegamos a um ponto de termos provavelmente uma terceira grande guerra. Em função do belicismo que nós temos hoje, né? E a grande ambição de dominar o planeta. Porque parece que muitos habitantes de Capelas encarnaram aqui nesse planeta. Aqueles que estavam longe, né, da condição que Capela tinha naquele momento, que era de se tornar um planeta mais evoluído. Então, estes que não estavam se comportando de acordo com a necessidade que teriam para poder seguir o processo evolutivo, né, e tinham um comportamento completamente diferente para poder fazer uma ascensão do seu planeta. Sim. Estes foram, muitos deles foram, as suas consciências, digamos assim, vieram encarnar aqui na Terra. Além de rebeldes que eram aliados a Lúcifer, também vieram para cá. Além de outros planetas, também vieram para cá. Outros planetas que estes seres se tornaram, digamos assim, os piores representantes. Meu Deus do céu. Por isso que hoje esse mundo está toda essa bagunça. Exatamente. Né? Então a Terra hoje, em função de várias encarnações que nós tivemos oportunidade aqui, alguns aproveitaram e evoluíram, outros continuaram cometendo os mesmos erros que cometiam nos seus planetas de origem antes de vir para cá. Quer dizer, era uma escória que veio para cá. Por isso que nós estamos tendo a Terra de hoje. Tá? Então, são várias as origens nossas aqui,
espalhadas pela Via Láctea, que estão agora levando o planeta a quase um caos. É verdade. Se nós observarmos bem tudo que está acontecendo no nosso entorno... Ultimamente a coisa está... Exatamente. Né? Então, a associação que se faz com relação aos filmes que temos hoje, e a grande maioria dos filmes são filmes agressivos, né? São filmes que parecem que querem dar uma conotação de que essas inteligências cósmicas querem invadir o planeta. Sempre. E, infelizmente, não é essa a ideia. Né? Seria o Independence Day, né? É lógico. Steven Spielberg. Esse eu considero um produtor com uma grande capacidade, evidentemente, né? Mas que teve uma influência muito grande, não só em função do seu estudo, das suas pesquisas, mas uma influência de inteligências de fora do planeta. Que de uma certa forma, não sei se ele foi contatado, ninguém sabe. Me parece até que talvez tenha sido. Saber, né? Tenha sido, talvez. Né? Pode ser, né? Então, são muitas hipóteses, né? Agora, tudo que está se vendo hoje nos filmes tem relação, principalmente esses dois. O que aconteceu? Star Wars e Star Trek. Star Trek já é bem diferente. Porque a Enterprise, a grande nave Enterprise, né? E o Capitão Kirk sempre fala, né? Que na realidade o objetivo da Enterprise era conhecer novos mundos, novos planetas, entrar em contato com novas civilizações, né? Esse é o objetivo. E eles tinham já ali uma grande federação, ou uma confederação, né? Então, isso a gente pode projetar para uma realidade. Exatamente. Porque para mim, tanto o Star Wars como o Star Trek refletem uma realidade. Né? Podem ser filmes de ficção científica? Mas sim. No fundo tem uma verdade. Exatamente. Tem uma verdade. E eu digo mais, a realidade ela é muito mais impactante do que a própria ficção científica que nós temos. É verdade. Se nós tomássemos conhecimento do que está acontecendo, do que acontece lá fora, e a guerra continua lá fora, eu não falo que seria a guerra do bem contra o mal, mas guerra por políticas diferentes, por projetos diferentes, que faz com que, talvez, porque na realidade, além de confederados e não confederados, existem inteligências muito maiores, existem inteligências com uma capacidade que nós nem temos ideia. Não dá nem para imaginar, né? Não dá nem para imaginar. Não dá. E aí nós entramos num outro ponto, que é de fundamental importância para quem estuda e pesquisa ufologia. E que devemos colocar aqui, fazer alguns esclarecimentos aqui. Chama-se espiritualidade. A espiritualidade, não sei se essa seria uma das perguntas. Isso. A espiritualidade não pode ser confundida com religiosidade. Ela está acima. Eu diria que a espiritualidade, em função do estudo que faço, nesse sentido, nessa direção, trata-se de algo que vai muito além. É o todo. Está em todo, está em tudo, está inclusive em nós. Sim, com certeza. Ou seja, nós temos dentro de nós a espiritualidade. Mas que a gente não acredite, mas tem. Mas se nós tivéssemos a capacidade de reconhecer isso, a capacidade de ter um entendimento melhor sobre isso, e não permitisse que a religião tomasse conta, nós estaríamos, se não preparados, nos preparando melhor para um contato com outras inteligências cósmicas. Eles não fizeram esse contato até hoje, por quê? Aqui é uma pessoa muito
Não dá, né? Essa é a questão que muita gente levanta. Por que não tivemos contato ainda? Se os ufólogos falam da existência, mas por que essas inteligências ainda não se apresentaram? Por quê? A gente responde com uma outra pergunta. O senhor se acha preparado para o contato? Não. Eu não. Poucos nesses Eu planetas. gostaria. Poucos nesse planeta estão preparados para esse contato. Porque todos nós temos um pouco de um espírito belicista. Isso é verdade. Nós temos uma guerra interna conosco mesmo. Tá? A gente às vezes tem uma atitude ou pratica uma ação não muito legal e a consciência pesa. E aí tudo. Nós passamos a ter um conflito. Então o conflito está dentro de nós já. Por isso que eu digo, quem está preparado? Principalmente à noite. Você deita ali, você vira pra lá, você não consegue. Encostou a cabeça no travesseiro. Você tá pesando. Lógico, tá pesando. Lógico. Então veja como a coisa funciona. Tá? Então, se nós nos aprofundássemos mais em procurar entender o que é espiritualidade, o que é de fato espiritualidade, e que ela está dentro de nós, e que nós temos que buscar no autoconhecimento, no conhecimento também, que é importante, sim, mas no autoconhecimento, tá? Nas nossas ações, no sentido de procurar, sempre que possível, praticar o bem, estar atento com relação ao nosso comportamento, porque nós somos muito visados. E é uma coisa muito difícil, né? É difícil, não é? Porque nós estamos constantemente sendo bombardeados por todo o marketing, né, que existe aqui fora, por todo os desvios que nós temos, né, com relação a drogas. E nós temos que reconhecer que a nossa civilização, nesse sentido também, está sendo muito prejudicada. Né? Com certeza. Né? A própria televisão, não o instrumento televisão, mas a programação da televisão. O mau uso do celular, o mau uso do computador, tudo isso faz com que desvie a nossa atenção. Todo mundo cai nisso, aí não tem jeito, né, lógico, Carlos? São distrações, são, eu diria, artimanhas para que a gente desvie a atenção maior, desvie a nossa atenção daquilo que seria mais importante no nosso processo evolutivo e caia. Tenha quedas. Né? E quando a gente se dá conta, já aconteceu. É verdade. Então tem que retomar a caminhada. Mas isso faz parte. Dentro de um processo evolutivo, faz parte. Até que a gente se dê conta, e se não for pelo amor, vai ser pela dor, e é o que geralmente acontece, nós vamos seguir uma caminhada, vai chegar um ponto que nós vamos conseguir chegar a uma situação mais favorável para podermos ter uma convivência melhor entre nós. E com certeza, o primeiro passo para você ter uma convivência harmoniosa com outras inteligências cósmicas. Aí sim. Porque falam muito que em 2057 o planeta está indo para um mundo de regeneração. Que isso vai acontecer em 2050. Eu não vou estar vivo aqui com casa de Mr. Volpe até lá. Mas está caminhando para isso. Só que tudo isso que está acontecendo é uma loucura, né, Carlos? É uma coisa que tem que acontecer, não é? A questão do mundo de provas e expiações vir a se tornar um mundo de regeneração é muito tratado no Espiritismo. Perfeito. E volto a dizer, espiritualidade não é espiritismo. Espiritualidade é trabalhada com seres espiritualistas, não seres espíritas. Isso tem que ficar bem claro. E digo mais, a espiritualidade é uma ciência. É a ciência das inteligências mais avançadas.
Nós vamos chegar lá? Vamos. Falta um pouquinho? Não. Falta muito. Tá muito, né? Tá? Agora, dizem que nós estamos chegando a uma fase, chegarmos ao mundo de regeneração. E dizem que não está tão longe. Falo em 1957. Tá? O próprio Chico Xavier, 2057, desculpe. O próprio Chico Xavier falou isso. Exatamente. Eu falei em 1957. 57, já passou. Eu estou no século passado, mas eu tenho que voltar para o século atual. Então, 2157 seria exatamente, lógico, conforme nós formos nos aproximando, as coisas já vão se alterando. Só que eu acredito que se realmente 2057 for o ano em que nós estaremos prontos para... Porque essa passagem, a gente tem que ser bem claro, independente de serem ou não em 2057, não é num ano que isso vai acontecer. Isso já está acontecendo e depois de 2057 vai continuar acontecendo. Nós não vamos imediatamente estar num mundo completamente diferente. Nós ainda vamos ter seres que ainda não estão tendo uma atuação, um comportamento compatível com o mundo de regeneração. Ainda não. Mas isso, o gráfico, né, está em queda e cada vez menos nós teremos consciências encarnadas aqui com comportamento. Lógico, eu digo que depois da data de 2057, se realmente ela acontecer, nós vamos ter mesmo aqueles com comportamento não muito compatível, já vão estar bem mais recuperados. Sim. Embora, aí é uma outra questão, já esteja acontecendo essa separação do joio e do trigo. Ou seja, isso vai se intensificar ao longo do tempo. Dizem que até 2030 a faxina, a limpeza, tá feita? Vai estar completa. Espero que aqui dando também oportunidade para que depois de 2030 alguns que ainda sobraram, né? Que estão recebendo uma oportunidade para continuar e mudar, né? Dizem que esta é a última encarnação. Esta é a nossa última encarnação. Ou seja, quem quer mudar e continuar aqui no mundo de regeneração, no novo planeta, terá que mudar. Terá que radical. E está tendo oportunidade. Está tendo a grande oportunidade. Porque se fizer a passagem antes, provavelmente não vai voltar aqui para essa nova Terra. Vai ir para um problema ou um planeta muito primitivo. Voltar tudo, né? Talvez tempos da pré-história, onde eu tenho que lutar bravamente contra animais pré-históricos, lutar para sobreviver. Lógico que essas pessoas também estão recebendo, essas consciências também estão recebendo uma oportunidade para que estes mundos mais primitivos possam acelerar o seu processo evolutivo. Porque essas consciências que vão para lá já vão mais preparadas. Está dentro da sua bagagem de conhecimento. E não se perde nada. Então estou tendo a oportunidade de levantar esse pessoal, né? Então, mas isso são conjecturas, eu diria. São conjecturas. Vamos aguardar os acontecimentos. Mas independente disso, vamos nos comportar com seres terrestres realmente humanos, né? É verdade. Realmente humanos, né? Cláudio Atauro, quer complementar alguma coisa aqui? Quer falar alguma coisa? O Cláudio ficou só prestando atenção, igual eu, prestando atenção que não, você é um professor, você tem todo o direito de falar, de mostrar
isso para as pessoas do outro lado que às vezes não tem esse conhecimento, não é verdade, Cláudio? Não, lógico, o professor Carlos Odoni aqui que está nos dando essa visita. Uma aula, ele está dando uma aula para gente. Uma aula aqui para gente, né? O professor é muito requisitado nas nossas atividades ufológicas, né? Vai estar participando do próximo Isso, evento? ele participou agora, né? do nosso último congresso do Projeto X, né? Aqui, mas eu queria aproveitar a oportunidade, né? E também já colocando com a presença, com a vinda do professor Carlos Odoni aqui, não só para essa aula que a gente teve agora, né, Volpe, mas também para dizer da importância de tudo isso que ele falou na questão de uma educação ufológica que o nosso grupo, né, o grupo da Comissão Brasileira de Ufólogos, está com um projeto interessante, onde além dessa educação ufológica, a gente está com uma proposta de educação de todos os pesquisadores independentes, Volpe, e também de grupos ufológicos. Isso é legal, fazer essa expansão, esse intercâmbio, que seria muito importante a nível do território nacional, né? Como também aqui em São Paulo a gente promover um movimento, né? Um nome sugestivo, é o Movimento Paulista de Ufologia, como existe também no Rio Grande do Sul. O professor Carlos Odoni até coordena esse movimento, ele pode falar depois com mais propriedade, né? E também trazer para São Paulo, né, esse movimento, como para outros estados, para Rio, Minas, o centro do país, o nordeste do país. Então, trazer esse movimento onde todas esses grupos ufológicos, esses pesquisadores independentes, né, façam esse movimento, porque aí nós vamos ter uma grande rede de comunicação, de banco de dados, onde isso vai cada vez mais as pessoas, a sociedade vai ter essa intimidade com o fenômeno, e também assim a gente vai poder trazer isso à pauta dos governos junto aos militares, né? Porque muita coisa as pessoas falam, mas cadê a prova? Cadê? Todo mundo fala, cadê? Cadê? Então, as provas existem, né, pessoal? As provas, as evidências estão aí, mas estão em poderes superiores das autoridades, né? Vamos lá invadir a área 51, então, hein? Vamos lá, exato, nós três, né? Vamos lá invadir. Então, cada vez mais, aos poucos, essas evidências, essas provas, elas acabam saindo ao público, na mídia, né? Mas é muito além disso, né? A coisa é muito mais profunda, como até o professor acabou de explicar, mas para o impacto, né? Porque o ser humano ele precisa da coisa material, né? É verdade. Ele precisa tocar na matéria para se satisfazer. Então, isso só deixar registrado aqui, isso existe, né? Mas a gente precisa falar mais sobre o assunto, divulgar mais o assunto e nos entender dentro da sociedade como também faz parte do nosso dia a dia, né? E muitas vezes as pessoas não param para pensar sobre esse assunto, trata como se fosse um hobby, e não é verdade. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito mais profunda, né? Uma coisa que mexe com o ser humano, com o planeta. Totalmente. Então, a ideia nossa é isso, fazer uma expansão, né, de informação, de intercâmbio ufológico com essas pessoas que já estão estudando esse tipo de assunto e trazer cada vez mais isso para a nossa sociedade. Isso aí. Professor, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? O Cláudio colocou exatamente essa iniciativa que nós tivemos de propor um projeto em nível nacional, um projeto de expansão e intercâmbio ufológico, que nós vemos como de fundamental importância para a ufologia
de uma maneira geral, a comunidade ufológica, mas para a própria sociedade brasileira, né? Porque a sociedade brasileira não pode ficar alheia a tudo que está acontecendo. Ela tem que tomar conhecimento do que já aconteceu e do que está acontecendo, né? Então, nós estamos nos propondo a fazer um trabalho que, como bem disse o Cláudio, exige uma educação ufológica. Nós temos que saber bem o que se trata quando se fala em ufologia, do que se está se tratando quando se fala em ufologia. Será que é única e exclusivamente o estudo de objetos voadores não identificados? É muito mais do que isso, né? Com certeza. Muito mais. Nós não podemos trocar hoje, eu não vejo condições nenhuma de nós substituirmos o termo ufologia por um outro nome para essa área de estudos, tá? Então, fica tradicional a ufologia. O que foi colocado, né, eu achei muito interessante, como complemento da ufologia avançada, que trata de assuntos que vão muito além, né, daquele estudo da casuística ufológica, e passamos a ter uma abertura maior, uma expansão maior de consciência, eu diria consciência cósmica, para se estudar isso, buscando inclusive as questões relativas a da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde vamos. E para onde vamos. É isso aí. Então, questões fundamentais, né? E para isso eu preciso estar aberto, porque senão, acomodado, estagnado, sem adquirir mais conhecimento, e o conhecimento está aí. Lógico, a gente tem que filtrar muita coisa, porque tem muita coisa que realmente não convém nem tomar conhecimento. É verdade. Vai desvirtuar, vai nos tirar o foco daquilo que mais interessa, que é uma caminhada de muita luz, uma caminhada esclarecida realmente, com informações que nos levam à busca da verdade. Isso tem que ficar bem claro também. Então, eu vejo que, em função desse nosso projeto, foi, digamos assim, é por isso que eu fui convidado, o Cláudio me convidou, para que eu trouxesse toda a experiência que nós tivemos no Rio Grande do Sul, e que estamos tendo ainda, né? Experiência de 15 anos com o movimento gaúcho de ufologia. E eu já tenho conversado há muito tempo com o Cláudio sobre a possibilidade, quem sabe, de se fazer um movimento paulista de ufologia. Tem que fazer. Tá? E São Paulo tem grandes cabeças pensantes. Tá? E pelo centro que é São Paulo em termos de Brasil, tem a obrigação. Obrigação, exatamente. Com todo o nosso apoio, com toda a nossa experiência, a gente, e por isso que eu estou aqui, eu disse para ele, com meu irmão, conta comigo. No que for necessário, a gente vai vir aqui 1, 2 vezes. Tem também a possibilidade de nós fazermos um evento online, tá? Um workshop, coisa parecida, em que se possa esclarecer mais a respeito de tudo que se passou com o movimento, tá? Até chegar aos dias de hoje. E vejam bem, chegou até os dias de hoje com 15 anos de duração, porque alguém carregou a bandeira. É verdade. Tem que ter alguém que carrega a bandeira. É verdade. Tem que ter alguém que tenha uma equipe. Tá? Mesmo que essa equipe seja renovada, e deve ser renovada, mas é uma equipe. porque todos nós vamos fazer a passagem. Imagina se esperarmos todos. Como é que fica depois? Eu não vou ficar eternamente fazendo casa de Mr. Volpe. Eu vou lá para cima. Exatamente. Lá. Então tem que ter alguém que venha carregar a bandeira e levar a coisa adiante, para que o projeto tenha sequência. Tá? E foi muito interessante o primeiro fórum ufológico, em que eu tive a honra de participar, no sábado passado, e já sugiro que nos próximos fóruns não percam, porque vale a pena
Vale muito a pena, é um conhecimento fantástico, são várias áreas que são colocadas ali, vale a pena, e talvez os próximos, né, a gente possa estar presente e colaborar, dar a contribuição, né, no sentido de que a gente possa prosseguir um avanço importante da ufologia em São Paulo, mas já pensando São Paulo e Rio Grande do Sul, com este projeto, atingimos todo o território nacional. É isso. Professor, quer deixar algum contato aí? Algum pessoal entrar em contato com você? Bom, um dos grupos fundadores do Movimento Gaúcho de Ufologia foi o Gaidu, o meu grupo lá de Porto Alegre, Grupo Aldebaran de Investigações e Debates Ufológicos. Quem quiser saber mais detalhes, porque o movimento, nós não temos um site, né? Nós nos reunimos, temos uma diretoria, temos um conselho deliberativo, temos reuniões, temos até um estatuto, um código de ética, muito organizado, mas não temos uma comunicação porque estamos precisando hoje, no momento, um reforço dentro do MGU. E o que acontece? Isso o Cláudio já vai tomar conhecimento, se já não falamos a respeito. Os grupos fazem parte do movimento, mas eles são muito preocupados no seu grupo, né? Trocam, compartilham ideias, sim, mas trabalhar por um movimento é algo que exige muito mais. Isso nós estamos buscando. Então fica a cargo dos grupos divulgarem o movimento. Então o Gaidu divulga também o movimento da ufologia, e se colocarem Gaidu no YouTube, vão ter informações. Vai aparecer aí no GC. Nós temos também Facebook, Instagram. Gaidu entra em contato, e aí a gente tem muitas informações a respeito do MGU, do próprio grupo, e palestras também muito interessantes. Essa ideia, assim como existem outros grupos do interior do estado do Rio Grande do Sul, esta ideia é a ideia que nós temos para o território nacional. Imaginem um país continental como o Brasil tendo uma grande integração, um grande intercâmbio. O que isso vai movimentar, não só em termos de comunidade ufológica, mas na sociedade brasileira em geral. Verdade. Quantas cabeças vão ser abertas? Verdade. Não é isso? É isso aí. Eu agradeço. Eu que agradeço, professor. Nós... Tá? A vocês, o Volpe. Programa Casa do Mr. Volpe. Casa do Mr. Volpe, pela oportunidade, um espaço importantíssimo para a gente colocar toda esse projeto, as nossas intenções e, de uma forma geral, compartilhar ideias Sim. sobre um tema tão instigante e interessante que diz respeito a todos nós. É isso. Muito obrigado, gratidão mesmo. Professor, um prazer. obrigado, viu? Cláudia Tauro, considerações finais aí, o que você quer falar, deixar teus contatos? Bom, quero agradecer mais uma vez, né, a participação aqui no programa. Você sabe que teu chamado é uma ordem. Já tô virando um sócio aqui, né? Teu chamado... Não, ó, antes da gente começar a gravar, eu cheguei aqui, tava o Marco Antônio Petit. A gente só não fez entrevista com ele porque ele saiu. Teve compromisso, né? Mas o Petit é também outra fera, né? Tá bom. Não, rapidinho, eu só quero... bom, você sabe, eu sou coordenador do Projeto X aqui em São Paulo. A gente está com várias atividades para o próximo ano aí. Vamos ter uma agenda muito extensa. Depois a gente divulga aqui com o Volpe, né? Nosso parceiro de sempre. Reforçar a Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual o professor Odoni é secretário, eu sou membro, de qual a gente está encampando esses projetos, e a CBU também está vindo aí promover cursos online, fóruns online também, que vai ser muito importante para a comunidade ufológica, né? E deixar aqui o contato
para quem se interessar em saber mais sobre ufologia e quiser saber mais sobre esse assunto, que fascina tanta gente aí, o e-mail é projetox.iatauro@gmail.com. Muito obrigado, Volpe, mais uma vez. Obrigado você, Cláudio. Um abraço a todos aí e valeu. Bom, é isso aí, a gente encerrando essa entrevista. Lembrando que essa entrevista também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que está aparecendo aí, a Casa do Mr. Volpe. Você pode acessar ele, tem mais de 200 reportagens lá, tá? Entre elas temos o Fórum Ufológico e outras reportagens com o Cláudio Iatauro, com o Marco Antônio Petit, e essa daqui brevemente vai estar lá. Lembrando, janeiro, dia 25 de janeiro de 2025, você vai ver o que vai acontecer. Teremos uma grande novidade chegando aí para você, tá? É isso aí. Quero agradecer ao Puleiro, Puleiro, né? Puleiro, Galeteria e Pizzaria aqui, por ceder esse espaço pra gente aqui vir gravar. E em breve a gente vai estar gravando umas entrevistas aqui nesse restaurante maravilhoso. Fica aqui na Vila Mariana, então você pode vir aqui, ó. Pode se informação no 50822362 e 9722605553. É isso aí. Vem aqui no Puleiro também, que vale a pena. É isso aí, programa Casa do Mr. Volpe vai ficando por aqui e até nosso próximo encontro. Tchau!